Fala plugadas e plugados do meu Brasil, tudo bem? Eu sou o Rubão Alves e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mais novo filme da Netflix, O Resgate. Contar um pouquinho sobre o que eu achei do filme, sobre a qualidade dele, sua história, o desenvolvimento de personagem, a ação e responder, na minha opinião, claro, se ele de fato faz jus ao que tanto falaram por aí, que é ser um grande oponente aos filmes de John Wick. Mas antes, desce o dedo no like, se inscreve no canal, nunca te pedi nada. Mentira, eu sempre te peço para você se inscrever no canal, me seguir, dar um like. Mas enfim, enquanto você não se inscreve, eu vou continuar te pedindo isso. E se você já é inscrito, continue inscrito, né? Pensa assim, ó, se você se inscreve, um dia você for precisar de um resgate, por exemplo, você deve chamar quem? Você chama uma pessoa que esteja preparada para isso, porque eu, pelo menos, não estou. Eu tô aqui para te dar dica de filme, é o máximo que eu consigo, tá? O menino que nasceu na família errada, quem nunca, né? É sequestrado pelo inimigo do pai, um traficante, que se o inimigo do pai é um traficante, então fica claro que o pai da criança ou é outro traficante, ou é um policial ou é um político. Mas no caso ele é um traficante mesmo. O pai do garoto chama seu principal subordinado, que se veste com umas roupas bem caras, mas mora num lugar muito humilde, né? Parece brasileiro que quer parecer ter mais o que tem, né? E aí, o que ele fala pro cara, ó, resgata meu filho, senão você não vai ver o aniversário seu. Daí esse moço contrata um exército de 2 homens, um que é o diretor do filme e o outro que é o Thor, para poder fazer a extração dessa criança no meio de uma cidade tomada por traficantes do sequestrador. O filme começa mostrando um cenário onde tudo vai acontecer. Dhaka, que é a capital de Bangladesh. Um cenário de miséria, como se fosse uma cidade inteira, né? Um emaranhado de lixo, de gente pobre. Passando pela cidade, a gente vai direto à ponte, onde o terceiro ato do filme acaba se desenrolando. Eu gosto quando os filmes nos situam e dão aquelas amostras do que a gente vai viver dali adiante. É como se nós se entregasse pra gente uma visão macro e depois mostrasse pedacinho por pedacinho naquele lugar, através da história dos personagens. A sequência já cola no protagonista, né, que está cambaleando, quase morto, e tem algumas visões que a gente não sabe se são visões reais ou não, mas que parece ser uma mulher ou uma criança. Daí a gente já começa a ter certa curiosidade e empatia de como ele chegou ali. Daí o filme volta 2 dias no passado para contar essa história pra gente. O primeiro ato do filme ele consegue ser bem sucedido ao apresentar os 2 protagonistas. De um lado a gente tem o Ob Mahanha, interpretado pelo estreante, que você lê o nome dele aqui do lado, porque eu não sei reproduzir esse nome, né? Ele é um filho de um traficante indiano, que tenta ser um adolescente normal, mas ele vive um vazio muito grande, né? Então é um peso muito grande ser filho ali de um nome tão relevante na Índia. O segundo é Tyler Rake, né, vivido pelo Chris Hemsworth, o Thor, né, o homem de poucas palavras, isolado por opção, sem medo de se arriscar. Na sua cena de apresentação, ele se joga de um penhasco de 30 metros de altura e mergulha no fundo para poder meditar ali no fundo de um lago. Ele demonstra que ele está sempre vivendo no limite, sem coragem de terminar com a própria vida, mas sempre desafia nos limites que o mantém vivo, vivendo sempre no fundo do poço. Óbvio, é sequestrado por um traficante de um país vizinho, Bangladesh, e aí entra em cena Tyler, que, por ser o ex-combatente do Iraque em várias guerras recentes, se tornou um mercenário depois disso. Ele logo aceita o desafio e viaja para a Índia para poder resgatar esse menino. A partir daí o filme entra em um loop de ação, com 2 cenas de plano sequência dignas de deixar o Cuarón com muita inveja. A cena do resgate em si é alucinante. A todo momento eu ficava me perguntando como que o diretor posicionou as câmeras para poder fazer todos esses takes. Em um momento você está em um personagem, em outro momento você está em outro, você está dentro do carro, você está fora do carro, parece um videogame, parece a visão do personagem e por aí vai. Pra vocês terem uma ideia, em nenhum momento, durante os quase 30 minutos de ação ininterruptas, eu consegui tirar os olhos da tela. Isso que eu estava assistindo na minha casa. E olha que geralmente eu assisto os filmes em casa com o celular na mão, conversando com pessoas, tá? Porque às vezes o filme não prende, e aqui ele prendeu bastante. Vale ressaltar aqui que o diretor do filme, Sam Hargrave, promove uma das melhores cenas de ação dos últimos anos, deixando claro que os dublês têm uma mão muito boa para a direção de filmes de ação. O cara é responsável pela coreografia de muitos filmes da Marvel, tá? Entre eles Capitão América 2, Guerra Civil, além de ser o dublê do Chris Evans, o Capitão América. Lembrando que John Wick também é dirigido por um ex-dublê, tá? O que reafirma que os dublês são muito bons para fazer filmes de ação.
Em compensação, quando eles vão entrar nos personagens, não fica tão legal assim. Após a ação, o filme entra em um processo de conhecimento e reconhecimento dos protagonistas. Eu confesso que essa parte eu não curti tanto. Foram cenas que pareciam uma entrevista entre os dois, onde o Wolverine fazia perguntas para Tyler buscando compreender melhor seu salvador. Eu entendo que foi uma maneira da gente conhecer melhor o Tyler, entender melhor o seu passado, quem é a pessoa dos seus flashes e estreitar a ligação entre os dois, por mais óbvia que ela pareça desde o começo. Mas naquele ponto do filme, depois de termos ficado tão apreensivos com tudo, foi uma baita queda de adrenalina e dura um bom período do filme, essa parte mais amena, mais pacata. O outro lance é que eu já estava me importando com os personagens naquele momento. Então foi uma quebra tão grande, tão brusca, que eu comecei a ter um pouquinho de preguiça dos dois, só naquele pedacinho. Mas assim, não foi nada demais. No último ato do filme, temos um desfecho muito bom para os personagens. No começo, um estava no fundo do poço procurando uma bala em uma roleta russa para poder morrer. E o outro estava sozinho, sem amigos que conseguissem preencher a solidão do peso que era ser o filho de um dos maiores traficantes da Índia. Os dois encontraram ali o seu clímax. O primeiro encontrou um desafio digno pelo qual morrer e o segundo, uma amizade digna pela qual viver. O Resgate é um filme que dificilmente será superado esse ano por outro filme de ação. Além do problema da pandemia, ele tem cenas de ação que são memoráveis. Então acho que daqui a um bom tempo a gente vai ficar lembrando de algumas cenas de ação que a gente viu neste filme. Porém, o roteiro é raso, ele é repleto de frases de efeito, uma história clichê que com certeza você já viu em outros lugares, que é um renegado da sociedade, um anarquista que está se isolando no mundo, encontra uma criança e acaba encontrando um sentido para a sua vida. Então essa história com certeza você já viu por aí, você está vendo aqui mais uma vez, mas ela é apresentada com uma certa maestria e dignidade nesse filme. E o filme te ganha por prender você, que fica a todo momento dentro da ação e se questionando como que eles conseguiram fazer essa cena. Tá? Eu fiquei a todo momento pensando nisso. Acho que você também vai ficar com esse pensamento. Vale ressaltar que o roteiro é escrito pelos irmãos Russo, tá? Os diretores dos melhores filmes da Marvel, na minha opinião. Guerra Civil, Capitão América 2, o Endgame e o Guerra Infinita, por exemplo. O que explica bastante o filme ser tão excelente, ainda mais quando a gente diz respeito à ação e conflito. O que eu não curti é a maneira como os vilões são apresentados, né? Ou seja, todos os indianos são maus, sujos, dentes podres, burros, corruptos. E a única pessoa boa nisso tudo é um homem loiro, lindo, branco, maravilhoso. Né? Uma coisa que o Rafael Santos comentou no canal dele é que se fôssemos nós, brasileiros, neste filme, na história, eu, você que está assistindo, com certeza a gente seria um vilão. E a única pessoa boa seria o Chris. E o que é bem chato. O Resgate, se ainda não viu, veja agora. É sim um filme que faz justiça ser comparado com John Wick. Então, se você curtiu a trilogia do assassino mais amado dos filmes de ação, com certeza terá espaço no coração para mais esse outro assassino aqui. É isso. Não deixa de meter o like, desce o dedo no like, tá? Se inscreve aqui no canal, clica no sininho para me seguir sempre. Me segue no Instagram, Rubão_Alves. Lá tem sempre dicas, listas e muito conteúdo para você. Pluga comigo que essa semana tem mais análise e dicas aqui no Plugou. Até o próximo vídeo.